Olá, você! Estamos aqui mais uma vez reunidas com o programa De Coração para Coração. E hoje as três juntinhas novamente aqui, Josi Oliveira, Marisa Soares e Márcia Romero, para levar para o seu coração aquilo que Deus trouxe para o nosso coração. E nós temos como tema hoje, aqui nesse vídeo, a importância do jejum espiritual nas nossas vidas, né? Nós já podemos começar esse episódio aqui com Mateus 6, que diz: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Eu escolhi esse texto já para começar aqui dizendo que o jejum nada mais é do que para nós, em primeiro lugar, para o nosso crescimento, para gerar mais poder de Deus em nossas vidas. E, claro, fica aqui conosco, pega a tua água e o teu café, mergulha nessa conversa, porque eu tenho certeza que vai clarear muitas coisas para você. O objetivo desse programa é levar esperança e fé para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai tirar algo precioso dessa conversa aqui. E aí eu quero te dizer que quando nós geramos esse desejo espiritual, ele pode gerar no natural algo incrível e poderoso. São essas experiências que nós vamos tendo ao longo da vida. Eu devo ter 21 anos, mais ou menos, de conversão, de seguir ao Senhor, de viver o Senhor na minha vida. E eu te confesso que cada vez eu fico mais apaixonada por Ele. E quando eu sinto saudade dEle, quando eu sinto fome da presença dEle na minha vida, aí eu vou para jejum, eu vou para orar mais, eu vou para buscar essa presença, porque é isso que faz a diferença, é isso que me deixa em pé, é isso que me faz seguir a minha missão nessa terra, porque ela não é fácil. Todos nós temos uma missão aqui e cada um vive um desafio, mas a cada dia Ele é conosco e Ele nos fortalece e Ele dá esse vigor em nós. Então, mergulhe aqui conosco e vamos lá. Vou deixar a Marisa aqui iniciar também a participação dela, falando dessa importância, como ela entende dentro da palavra de Deus, que ela é uma estudadora da palavra e ela também é pastora. Como a Márcia também, serva do Senhor, todas aqui somos servas, todas aqui temos desenvolvido um relacionamento com Deus, por isso estamos aqui juntas para levar esse propósito a outras pessoas também, a fazer você entender que às vezes nós vivemos dificuldades e essas dificuldades são superadas porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é a nossa fundamentação, é a nossa base. Então, tanto Márcia como Marisa tem o que compartilhar com você com esse tema e é precioso para a sua vida. Marisa, com você, querida. É isso mesmo, maravilhoso. Que introdução maravilhosa. Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo, mas nós estamos aqui exatamente por isso. A Josi bem colocou, o nosso desejo é compartilhar as experiências que nós temos vivido nessa vida com Deus, para que você possa ver o quanto é importante poder se relacionar com seu Pai. É o único desejo do nosso coração. E nós estamos muito felizes por estarmos conectadas mais uma vez, né? Estou muito feliz de estar aqui com a Márcia, com a Josi, a Márcia junto com a gente, né, Márcia? Muito bom, a gente está muito feliz de estar junto aqui, a gente ter esse tempo de comunhão para repartir com você. Como a Josi falou, a nossa alegria é essa, por isso que o nome desse programa é De Coração para Coração. Né? E a gente vai estar falando hoje sobre esse assunto tão especial que Deus colocou no coração da Josi, que ela está abordando, que é sobre o jejum, gente, o jejum que nos conecta com Deus, como a Josi falou, né? Traz uma conexão com Deus, traz uma experiência nova, é algo assim muito especial. Por exemplo, quando você vamos falar das noivas, né? Quando uma noiva está se preparando para casar, o primeiro pensamento dela é o que ela pode fazer para aquele dia tão desejado, ela está preparada de uma maneira especial, não é isso, meninas? Isso, verdade. O jejum é exatamente a mesma coisa, só que num contexto espiritual. De uma forma assim, porque como é que a gente se prepara para o nosso noivo? A Bíblia diz que nós estamos aguardando, né, o nosso noivo, nós somos a noiva de Cristo e estamos aguardando por ele. Então, o jejum é uma preparação para o casamento.
É algo assim extraordinário que Deus coloca na nossa vida. E dentro disso tem tem vários benefícios que são adquiridos. Porque, como a Josi bem colocou, isso é para o nosso benefício próprio. O jejum ele só vem trazer para a nossa vida grandes benefícios. E eu quero compartilhar com você aqui rapidinho, lá no Salmo 35:13, quando Davi, a Josi falou, né? Quando eu quero chegar mais pertinho de Deus, eu jejuo. Davi estava num conflito dele com ele mesmo, diante de tudo que ele tinha vivido. Nós sabemos que o rei Davi foi um grande guerreiro, um grande homem que formou muita gente, muitos guerreiros, né? Foi o rei de Israel. E o que acontece? No seu conflito entre alma e espírito, ele abriu o coração, como diz ali no Salmo 35, e começou a falar com Deus o que ele estava sentindo, ou seja, as pessoas que ele tinha cuidado até então estavam se voltando contra ele, estavam trazendo, estava causando dor, sabe? Estava causando sofrimento. Sabe quando às vezes você passa por alguma situação assim que a pessoa que você ama, gente, isso é muito comum entre marido e esposa, né? A gente se ama, mas tem horas que há aqueles conflitos. E aí Davi estava num momento de conflito desse ali com o seu, talvez com o seu exército, com a sua nação, e aí ele foi se derramar em Deus. E aí olha como ele fala, um dos versículos que ele fala assim: contudo, que é o versículo 13 do Salmo 35. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamentos, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Ou seja, naquele momento, o argumento de Davi era o seguinte: no dia da dificuldade de vocês, eu fui me revestir de força em Deus para apoiar vocês naquilo que era a sua dificuldade. Hoje eu estou em dificuldade, vamos falar nas minhas palavras, né, gente? E eu preciso da ajuda de vocês não estão compreendendo a minha fraqueza. Talvez foi no momento que ele estava de alguma guerra que ele tinha perdido, talvez foi no momento em que ele tinha perdido o seu filho, ou que seu filho estava se levantando contra ele, e aí aqueles que deveriam acolhê-lo estavam simplesmente, vamos dizer assim, causando nele mais aflição. Então, o que ele falou? Ele falou sobre como nós devemos posicionar quando nós estamos em aflição. E ele falou qual era o posicionamento dele, e isso trouxe libertação para ele mesmo, mas também ensinou a outros, que é o que nós estamos fazendo aqui, como a doutora Josi falou. Nós estamos aqui dispostas a te ajudar a encontrar um caminho no momento em que você achar, não, eu estou sozinho, eu não estou conseguindo vencer essa dificuldade, eu não consigo me sentir bem comigo mesmo. Aí o que a gente faz? A gente busca em Deus. Como é que a gente busca em Deus? Aqui está, o salmista acabou de deixar para a gente bem claro aqui. Como que a gente faz? A gente pode entrar numa veste de lamento. O que é esse lamento? Lamento, gente, algumas vezes um sentimento que você tem de compaixão pelo outro, em outros momentos é você ter a oportunidade de manifestar o seu sentimento para Deus. Então, são dois caminhos maravilhosos. Ou você está fazendo isso porque você ama alguém e você deseja edificar a vida desse alguém, mas você não tem palavras em você mesmo para poder confortar, e aí você busca de Deus, porque o jejum é uma busca intensa, que é intencional e profunda, de encontrar em Deus uma direção para aquilo que eu estou precisando naquele momento. Então, seja por você mesmo, ou seja, por outros, né? Porque aí a gente também se compadece por outros. O jejum é você ter aquela veste de lamento. Não, o salmista estava falando, nesse momento eu vou me revestir de força, que ele estava comentando com as pessoas, né, falando para as pessoas, relatando para Deus o que estava acontecendo naquele momento. Ele falou, no momento da dor de vocês, que vocês estavam doentes, eu fui lá e me vesti, eu peguei a sua dor, eu me vesti nela, tive compaixão de você e fui buscar. Aí ele fala, né? E aí eu me humilhei. Então,
O que é? Me humilhei com jejum. O que é o jejum? É uma humilhação. Que tipo de humilhação é essa? É uma humilhação de submissão, de rendição e de prostração diante de Deus. Verdade. É isso, né, gente? E é Não é inverso, verdade? Não né, é assim que Marisa, do que funciona? você está dizendo, o texto que eu li, ele mostra. Parece que tá em desacordo, mas quando você vê o texto, ao jejuar, arrume o cabelo, ou seja, se arrume para que o outro não veja que a sua aparência é de sofrimento. Exato. Para Deus, sim, nós nos humilhamos e nós nos prostramos com roupas de sacos, como o texto aí fala. Porém, para o outro não precisa ver isso, né? Porque para nós estamos vencendo é a nossa carne, para o nosso espírito ficar mais sensível, com mais direcionamento, mais sensibilidade de ouvir a Deus, né? Aguçar o nosso ouvido para essa vozinha do Espírito Santo que está falando conosco. Para o outro, se a gente demonstra desse jeito, vai parecer o quê? Que nós estamos nos vitimizando, né? Demonstrando tadinho dele, ele é crente, tem que ficar sofrendo, se martirizando, e não é assim. A vida com crente, a vida de um crente, ou seja, de uma pessoa que crê em Deus, que tem o Senhor como maioritário das nossas vidas, nós temos uma vida leve e feliz. É verdade. O que vem é da luta da carne e comum. Contra o espírito. Exatamente, mas não entre nós e Deus. Então, para mim, essa experiência que eu tenho tido, eu fiquei mais bonita, mais jovem, mais fortalecida, mais leve, mais tudo na minha vida depois que eu tive esse encontro com o Senhor. Então, foi uma mudança radical. O meu olho brilha diferente do que antes. E eu tenho fotos de antes e depois, e eu olhava, me admirava dessa transformação. E é exatamente isso, a gente é transformado de dentro para fora. É isso mesmo. Não é isso? É verdade. É por isso que essa veste de lamento, na verdade, não é vestir de pano de saco, é outro tipo de vestimenta. Essa vestimenta é espiritual. É como eu falei, o lamento é porque ele estava se compadecendo pelo outro. Na verdade, o sofrimento nem era dele. Ele falou, quando vocês estavam doentes. Ele não estava doente, ele estava bem. Mas ele se revestiu. É como, por exemplo, vamos fazer uma comparação entre mãe e filho, né? Quando um filho adoece, qual é a tendência da mãe? Sentir a dor do filho, né? E aí a mãe vai se desdobrar para poder trazer a cura para o filho e ver o filho saudável, ou vice-versa, né? Mas o que acontece? Nesse caso, Davi estava fazendo pelos outros. Então, a vestimenta que ele estava tendo era uma vestimenta de compaixão para viver a manifestação do poder de Deus na vida dele, para que ele pudesse ter direção para poder cuidar do outro. Então, não tem nada a ver com tristeza, não tem nada a ver... Porque humilhação, muitas vezes, as pessoas pensam que humilhação... É por isso que a gente está falando muito claro sobre a lamentação, porque lamentação, diferente, porque às vezes quando a gente associa a choro, a desespero, a angústia, não, é exatamente o contrário. É você estar se revestindo para poder sair desse luto, sair dessa dor, sair dessa tristeza, sair dessa angústia, sair daquilo que, como a Josi falou, te causa uma aparência destrutiva. Não, o jejum é para te construir, não para te destruir, não para te colocar colocar você dentro de um tubo, é para tirar você do tubo e resplandecer. Por isso que, como a Josi falou, né? Como a Josi falou, o olhar fica mais bonito, a aparência fica melhor. Por quê? Gente, porque isso nos causa um relacionamento, uma conexão mais profunda com Deus, com o mundo espiritual. E aí entra também a parte que até a Márcia preparou para nós, dessa comunhão, compaixão, né, Márcia? Que a Márcia é bem habilitada nisso, gente, que ela trabalha com uma ONG ajudando pessoas. Isso. Olha, gente, eu estou aqui deliciando no vocês falando. Primeiro, olá, todo mundo, tão bom estar aqui de volta, que o Senhor seja com cada um de vocês, que vocês estejam bem presos e atentos a esse assunto, que é um assunto realmente bem polêmico, onde cada um vê de uma maneira diferente, mas nós aqui pedimos a Deus para que Ele
nos capacite para que a gente fale a essência do assunto, do jejum. E puxando um gancho do que a Marisa acabou de falar, o lamento, como ela disse, a gente se reveste para o lamento e a gente se compadecer pelo outro. E a humilhação, gente, diante do Senhor, é quando a gente se despoja, quando a gente tira todo o orgulho, quando a gente tira tudo aquilo que a gente acha que a vaidade, e aí a gente se humilha diante do Senhor. Gente, estou toda arrepiada. A gente se humilha diante do Pai e a gente fala, eu estou vazia, eu estou diante do Senhor, sem comida, sem televisão, sem WhatsApp, e o Senhor é a minha prioridade, o Senhor é o que eu estou olhando, é o que eu estou apontando, e é nesse momento que existe o milagre, que existe a fusão, e ele nos capacita. Então, o tempo do jejum, eu escrevi assim, ó, esse tempo serve para orarmos, que também não adianta a gente se abster da comida, né, ou de qualquer coisa que a gente tenha escolhido, porque às vezes muitas pessoas não podem ficar sem se alimentar. Então, o Senhor entende isso, porque Ele é o nosso Criador. Então, esse tempo não é só a gente ficar paradinho, é conversar com Deus. Orar é a gente conversar com Ele, é trocar pensamentos. Você pode até falar alto com Ele. Então, é orarmos mais e buscarmos a orientação de Deus, como a doutora Josi e a Marisa já falaram. Essa é a prática que nos fortalece espiritualmente, porque nós somos uma tricotomia, nós somos... Gente, fugiu. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Isso mesmo, obrigada. Vai, é ótimo. Eu falei a palavra difícil e esqueci o mais fácil. É isso corpo, mesmo. alma, não é? Corpo, alma e espírito. Então, essa prática nos fortalece espiritualmente e provavelmente, isso é provável, não é uma dúvida, é provável que a gente se aproxima de Deus. Então, eu coloquei assim, por que provavelmente? Por causa dos resultados que cada uma de nós aqui tem para contar para vocês, mas a gente não tem tempo nesse episódio. Então, eu sei que cada um tem uma experiência com Deus diante disso. E eu fiz um estudo, uma seleção na Bíblia em relação ao jejum. O jejum, ele é em grupo e ele é individual. E eu vou falar do em grupo. Quando a gente vai lá em Joel, em Jonas, em Esther, se você for lá na Bíblia, você vai ver, essas pessoas foram líderes, lideraram grupos que jejuaram ao mesmo tempo. Eu vou pegar Esther, que é mais comum, porque inclusive tem vídeos, tem filmes, tem novela. Esther, quando soube que o povo dela ia ser massacrado, ela pegou ela decidiu, ouviu a voz de Deus, decidiu jejuar e mandou um recado para que toda a comunidade de Israel jejuasse. Então, foram 3 dias todos jejuando só, não sei agora, não sei se tomaram só água, mas eles jejuaram totalmente e o Senhor, o Deus, se comoveu daquilo, porque você fazer individual uma coisa, mas você conseguir que uma comunidade inteira tenha a mesma visão, o mesmo objetivo, fazer alguma coisa, eu duvido que o coração de Deus não seja tocado. E nessa história de Esther, que você encontra no livro de Esther, na Bíblia, você vai ver que Deus concedeu de uma maneira surpreendente. Ele deu a vitória para o povo teve que lutar, porque era um decreto, e olha como Deus ele respeita os nossos decretos, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então, ele nos deu o livre-arbítrio, então ele resolveu respeitar aquela decisão. Houve, sim, o conflito, mas ele deu vitória ao povo, diante de todos aqueles juntos. Então, o jejum é a gente se abster de comida ou daquilo que você decidiu e colocar o Senhor Deus em primeiro lugar, priorizá-lo,
ter um relacionamento com ele, e ele vai decidir, diante da sua situação que você está apresentando, se despojando de todos os seus sentimentos, para que você se aproxime espiritualmente dele. E para encerrar o meu período de fala, quando você vai em Isaías 58, é um capítulo que fala do que é realmente o jejum que Deus espera de nós. E eu estive estudando, gente, naquela época, jejum de comida é porque as pessoas só comiam pão e água. Era só pão e água, certo, doutora Josi? Naquela época, a alimentação deles era pão, água e erva, acredito. Então, era mais fácil você deixar de comer pão, água e erva por uns dias, mas hoje é mais que não tinha médico, o pessoal não tinha problema de estômago, não tinha problema de anemia, eu acredito. Hoje já é mais complicado. Então, eu entendo que hoje fazer um jejum, sim, pode ser de alimento, e pode ser o que eles chamam de parcial. Você escolhe alguma coisa que te chama a atenção e te tira todo o seu tempo de ficar com Deus. Mas lá em 58, o Senhor fala assim, chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor, quando você jejua e você sai, como elas já falaram, entristecido, todo descabelado, com olheira? O que você está passando? Eu estou de jejum. Eu estou de jejum. Não é isso que Deus quer. E ele fala aqui, porventura, o jejum não seria que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo tu alguém nu, não o cobrirás e não escondes dele o frio, então romperá a luz como alva. Desculpa, eu pulei aqui. Porventura não é este o jejum que escolhi, diz o Senhor, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Você abrir mão de você e ir pelo outro também é uma maneira que Deus entende de você jejuar, porque você está abrindo mão da sua vida, você está abrindo mão do seu tempo e você está indo em prol de alguém que está em necessidade, alguém que está num jugo difícil, você está levando comida, você está levando um abraço, está levando um amor. Isso também é um jejum para o Senhor. Então, eu fiquei bem feliz de ter estudado esse assunto, porque enriqueceu muito o meu coração e me motivou mais e mais ainda a continuar o trabalho que o próprio Deus me deu para fazer, é estar ali para o próximo. E eu amei a analogia da Marisa quando ela falou da mãe e do filho, porque uma mãe está no trabalho, ela recebe uma ligação que o filho está doente, ela não quer saber que ela esqueceu de bater o ponto e avisar o chefe que ela está indo embora. Ela pega o primeiro veículo que vai levá-la até o filho, ela vai deixar de comer, ela vai deixar de dormir, ela vai deixar de fazer as suas necessidades para cuidar daquele filho. Então, é mais ou menos, essa analogia foi perfeita. Esse é o jejum que Deus espera de mim, de você, que a gente abra mão do nosso tempo e da nossa vida para espiritualmente se aproximar dele e para ir socorrer o próximo. Então, que o Senhor fale no seu coração. Inspirador, né? Tanto então, a gente entende aqui com um resumozinho rápido, que tanto é para o nível individual como para o comunitário, né? Até porque o versículo diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, não é? Então, nós estamos colocando em prática também esse mandamento do Senhor, né? Nós vemos também ali, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, essa explicação sobre o jejum. A gente vê em crônicas sobre Josafá, quando ele estava se preparando para vencer o inimigo, ele jejuou também. Nós vemos na história de Paulo mesmo, né? Com Barnabé, antes dele ser enviado pela igreja, eles faziam o quê? Oravam e jejuavam. Eles oravam em vigília. O que é vigília? Uma noite de oração, não é? As vigílias que a gente faz na igreja, ou, sei lá, em grupos individuais. A gente se recolhe em oração, porque em grupo, porque a palavra também diz, quando 2 ou mais estão reunidos no nome dele, o que ligarmos na terra também é ligado no céu. Então, isso tudo nos faz entender que jejum somente, sozinho também, a abstinência de alguma coisa,
não vai ter o mesmo efeito se você não trouxer a oração junto. Então, todos esses motivos, sendo individual ou em grupo, ele vai buscar direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Ele vai buscar resposta de oração, de algo que a comunidade está precisando, o país está precisando, o Estado está precisando, a igreja está precisando, ou individualmente também, para que as nossas orações sejam respondidas. Amém. E respondidas, gente, de forma mais intencional. Porque, claro, não importa, se não é para a gente receber essa bênção que a gente está buscando, Deus não vai atender esse pedido, mesmo que seja em jejum e oração, se não for para você. Mas a gente também vai ter o entendimento que não é aquele momento de receber isso. Né? Tem coisas que nós colocamos diante do Senhor e daqui a pouco a gente muda de ideia, e nós mudamos de ideia muito rápido. Então, quando você não é respondido, não quer dizer que você é menos espiritual, você é menos merecedor, não é nada disso. Tem um propósito maior nessa situação e você pode ter entendimento quando você está nessa comunhão com o Senhor, não é verdade? É verdade. Por isso é um revestimento. Por isso, o salmista falou no versículo 13, quer dizer, nós respondemos todos os pontos. Ele falou, primeiro ele se veste de lamento, e esse lamento não é um lamento de ficar com a aparência ofuscada, mas é um lamento de se compadecer pelo outro ou de se manter alimentado para poder ajudar o outro. E a segunda coisa que ele faz, ele se humilha com o jejum. Então, ele se prostra, ele se submete a ouvir a resposta de Deus. Muito bem colocado, cada uma de vocês. A Josi falou agora, o que acontece? Te dá uma sensibilidade para se conectar com Deus. E o terceiro ponto, a Márcia falou sobre isso, ele se recolhe em oração. Então, o jejum é um conjunto de meditação na palavra. Gente, e uma conversa com Deus e meditação na palavra. Por quê? Qual é o caminho mais rápido para a gente saber uma resposta de Deus? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos responde. Vai te dar a sensibilidade de ouvir o que Deus quer falar com você. E é algo muito interessante, gente, porque o jejum, na verdade, é uma fonte de alimento da alma. O jejum é uma fonte de alimento da alma que é sustentado pelo Espírito. Gálatas 5,16 fala assim, por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, você deseja fazer algo pelo outro, mas você não sabe como fazer. O jejum, ele vai te dirigir em como você pode fazer, ou por si mesmo, como a Josi bem colocou. Você precisa de uma resposta de algo que você está desejando, e aí você apresenta aquilo a Deus, mas você está buscando uma sensibilidade para ouvir de Deus e saber que se eu não receber aquilo que eu estou esperando como resposta, eu vou saber lidar com isso, porque eu estou revestida de poder e autoridade para vencer aquilo que eu tiver que enfrentar diante do que eu estou apresentando para Deus. Por isso, desde o início, a Josi falou, é uma edificação própria. É para você, é para mim, o jejum é para mim. E é tão interessante, gente, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é a alma? Gente, filosoficamente, né, a filosofia explica que a alma, gente, é uma atividade eminente à vida. O que é? O pensamento, a afetividade e a sensibilidade, e por aí vai. E ainda para completar, o que eles falam? Eles falam que essas podem ser entendidas como manifestação de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. O que quer dizer isso? Nós precisamos conectar. O que é, assim, em uma palavra mais resumida, o que é a alma? A alma é o seu entendimento, é o que você, é o seu raciocínio, é o que você consegue captar de você mesmo.
Então, essas ações elas podem se manifestar autonomamente dentro daquilo que você tem como razão ou parcialmente com a autonomia parcial. Porque quando é uma autonomia parcial, ela está conectada no espírito. Por isso, Paulo disse para os Gálatas, que entendiam muito bem do assunto, porque eram bem envolvidos por isso, pela sua própria alma. O que ele fala? Ele fala assim, não vivam na sua própria alma, vivam pelo espírito, porque aí vocês vão entender essa conexão que faz você ir além. E é tão interessante, gente, porque o valor do jejum na nossa vida é tão profundo, porque ele faz a gente exercer as funções mais elevadas da alma, porque Deus nos deu esse que nós chamamos livre-arbítrio, que é o direito de raciocínio, para que a gente pudesse... Deus não nos criou marionetes, por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que tanta maldade no mundo? Porque Deus não manipula ninguém. Deus nos deixa tomar decisão autonomamente. Se a nossa alma está com autonomia total e não é parcial com o espírito, as nossas decisões vão ser totalmente baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas verdades, naquilo que nós entendemos. Mas quando nós... Sim, pode falar. Na nossa interpretação, né? Exato, na nossa interpretação da vida. Muito bem colocado, né, doutora Josi, né, gente? Muito bem colocado. O que acontece? Na interpretação daquilo que nós, vamos, numa palavra bem popular, no nosso achismo. A gente acha que é isso, a gente acha que é aquilo e começa a se dirigir por aí. Então, o jejum é para te tirar da autonomia da alma, porque tem conectar mais com o espírito, que vai trazer essa transformação com o texto que ela acabou de ler de Gálatas. E o Espírito Santo é tão lindo que eu tinha escolhido esse texto também, Maria. Olha, que linda conexão. Então, quando nós precisamos, e a gente precisa sempre, e mais ainda quando a gente é recém-convertido, que a gente precisa vencer mais essa tentação da carne, né? Então, a alma ela está mais, vamos dizer assim, acostumada a fazer mais a vontade dela, e essa vontade dela é independente. Então, nas nossas decisões, a gente tem decisões mais não tão assertivas quando a gente não tem o convívio, o relacionamento com o Senhor. É verdade. Né? Então, é mais fácil da gente voltar para a vontade da carne ou alma, que que esse texto de Gálatas explica muito bem. E aí também a gente até pode mencionar aqui o exemplo de Jesus. Em Lucas 4, verdade. A gente, né, tem um entendimento aqui na palavra que ele se afastou, então se reservou, ficou de jejum 40 dias e foi tentado por Satanás e venceu a tentação. Por que Jesus teve que jejuar, gente, se ele já era Deus? Recolheu-se em oração, né? Recolheu-se em oração. Exatamente. E também para que nós tivéssemos como um modelo, entendendo que para vencer o diabo, ou seja, a tentação da nossa carne, ou a influência do maligno, do inimigo, porque nós temos um inimigo maior, nós precisamos desse jejum. Ele vai, então, nos fazer ter uma percepção diferente do que está acontecendo à nossa volta. Porque, às vezes, a gente vai encontrar os inimigos dentro da nossa própria casa. E o inimigo também das nossas vidas, Satanás, ele está sussurrando no nosso ouvido. Ah, essa pessoa não gosta de você. Ah, essa pessoa te abandonou. Ah, você foi rejeitado. Ah, você foi isso. Ah, isso. E aí vai virando esse turbulhão de coisas na nossa alma. E a nossa percepção do mundo, das pessoas, da sociedade, vai estar em volta disso. Isso que é tremendo na palavra de Deus, e o nosso despertador aqui está dizendo que a gente já chegou 30 minutos dessa gravação. Mas o que a gente precisa tirar, então, daqui quanto mais jejum e oração eu faço, mais leve eu fico, porque eu estou mais sensível à voz do Senhor, eu estou mais direcionado naquilo que realmente eu preciso fazer nesse dia, porque se você ou eu não tivermos organização, não tivermos disciplina de uma comunhão com o Senhor, da leitura da palavra, a gente vai se envolvendo nas coisas
materiais, nas coisas do nosso desejo carnal, da nossa ambição desse mundo, de conquista, de olhar as redes sociais e invejar a vida do outro, de se comparar com o outro. Tudo isso é benéfico quando nós temos essa comunhão com o Senhor. Nós vamos entendendo melhor realmente qual é o nosso propósito, o que é que nós queremos, como que nós vamos enfrentar isso, como que nós vamos vencer essas tentações, como que nós vamos realmente sermos nós, cumprindo a nossa missão, vivendo um relacionamento mais profundo e real com o Senhor e nos preparando para os dias maus. Verdade. Muito é verdade. Eu queria complementar com uma coisa que está aqui na minha mente. Muitas vezes a gente faz o jejum baseado em todas essas teorias que nós agora compartilhamos com as pessoas, e achando que Deus vai nos conceder o que a gente quer. Eu vou jejuar para eu conseguir isso. Aí me veio Davi. Quando Davi ele teve lá o caso dele com a Betseba, e ela engravidou e teve um filho, e o filho adoeceu. Ele ficou em jejum por vários dias, deitado, sem comer, sem beber, deitado. Quando os servos dele vieram dizer que o seu filho morreu, ele levantou, tirou a roupa, tomou banho, foi comer e continuou a vida dele. Então, eu volto lá quando a Marisa falou e leu Gálatas sobre corpo, alma e espírito. Ele alimentou o espírito, que confortou a alma dele, mesmo que Deus não tenha feito o filho dele sobreviver, e ele foi alimentar o físico. Tem que haver um equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito, senão nós não vencemos o dia a dia. Por que tem tantas pessoas adoecidas? Por que vemos tantas pessoas lá fora mendigando, não tendo para onde ir? Gente, isso não vai, eu não quero que isso dê assunto para que a gente faça em discussão a situação social, mas se muitas pessoas tivessem um relacionamento mais próximo do Senhor, a alma delas estaria mais confortável e elas teriam mais oportunidade de alimentar o espírito, porque é nessa ordem. A gente precisa alimentar o nosso espírito, porque nós somos criação dele, e ele deu um pedacinho de espírito dele para nós, através do sopro nas nossas narinas. Então, que a gente entenda isso. Nós não podemos viver sem Deus, porque ele, através do jejum, a gente alimenta nosso espírito, a gente conforta, ele conforta a nossa alma e nós alimentamos o nosso espírito. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, que veio na minha mente. Maravilha, e foi ótimo você lembrar, porque ele não respondeu, quer dizer, Davi não teve a oração dele respondida como ele gostaria. Como ele queria. Mas ele foi fortalecido e se conformou com o que ele recebeu. E aí depois, ok, agora não adianta mais eu ficar chorando ou, né, com essa cara aqui toda mal lavada ou desarrumada. Não, agora sim ele já tinha passado, ele já tinha perdido o filho, então agora ele já estava fortalecido em Deus e ele pôde seguir a vida dele normalmente, foi se alimentar. E ele continuou caminhando com Deus, porque muitos de nós, quando não recebem a resposta, corta o relacionamento com Deus. É isso, tanto eu como Marisa, como Márcia, tivemos perdas nas nossas vidas. É por isso que Deus colocou esse programa. Porque a nossa vida não é perfeita, a nossa vida não é sem lutas ou dificuldades ou desafios. Pelo contrário, talvez a gente esteja vivendo muito mais do que talvez um de vocês que estejam nos ouvindo. Mas a gente vence em Deus, a gente se fortalece e a gente compartilha essas experiências. Então, eu acredito que a gente já deixou muita coisa boa aqui para você. Esse conteúdo, eu tenho certeza que é de valor para a sua vida, é inspirado por Deus e a gente tem vivido essas experiências em nós. Então, você sabe que você pode compartilhar com outras pessoas que você entenda que vai ser importante para a vida delas. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você deixar os seus comentários e fizer o seu like nesse vídeo, ele vai alcançar outras pessoas, porque o YouTube vai saber que esse conteúdo tem valor. Então, se você quiser nos ajudar a propagar esse canal, por favor, sinta-se à vontade de fazer isso.
Ótimo, é verdade. Gente, é tão legal a gente poder estar dentro de um contexto espiritual recebendo de Deus, né? Eu quero deixar para vocês também uma frase de um grande, de um doutor em teologia, que eu tenho assim, uma admiração por ele. É o Russell Norman Champlin. Ele disse que a alma brilha mais quanto menor for a atenção dada ao corpo. Quanto menos atenção eu der para o meu corpo, mais a minha alma brilha na exatidão daquilo pelo qual ela foi criada, que é ter a sua conexão direta com Deus, que é ter a sua energia recebida do alto, porque é de lá que vem o melhor. E aí eu quero finalizar com a palavra do Salmo 1, versículo 1 e 2, que fala que uma coisa que faz a gente ser muito feliz, é o que nós estamos vivendo aqui, é a gente não seguir o conselho de quem não tem conselho correto para dar. É a gente não imitar a conduta daqueles que têm agido fora da verdade que Deus colocou para nós, que é uma vida feliz e saudável. E nem nos assentar para ficar discutindo assuntos que não nos levarão a um caminho que possa nos trazer uma alegria plena que vem do Senhor. Mas, ao contrário disso, nós devemos buscar nossa satisfação nas verdades de Deus para a nossa vida. E nessas verdades, a gente medita com oração e jejum, para que a gente possa se conectar com o reino celestial. Amém. Perfeito. Amém. Glória a Deus. Para finalizar, acho que a gente não precisa mais falar nada. Vamos Nem encerrar esse precisa. vídeo aqui. Que o Senhor te abençoe e te inspire, porque o jejum é individual, você vai buscar com ele, e ele vai te orientar o que você deve fazer, como você deve fazer. E, claro, você tem vários exemplos na Bíblia para você seguir também. Não somente o nosso, mas, claro, na Bíblia. E a gente nem disse o nosso particular aqui de como nós fazemos o nosso jejum, exatamente para não te influenciar, porque é que você busque em Deus. E com certeza, se você precisar de alguma orientação ou pergunta, deixa aqui para nós que nós vamos te responder. Eu te respondo no individual, com certeza. Mas eu acredito que você já recebeu muito aqui e que Deus te abençoe grandemente e toque no seu coração de forma profunda nesse dia, para que você tenha desejo dele. Amém. Meninas, um beijo grande para vocês. Maravilha de novo estar aqui com vocês, viu? Bem, Deus abençoe. Tchau. Beijo grande para vocês todos, porque seja feliz andando com Jesus. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.